Oi, gente. Hoje eu vou falar de dois contos meus, tá? Não vou trazer ninguém diferente, porque eu preciso de tempo para falar de outras pessoas, né? Eu preciso de tempo para ler, eu preciso de tempo para dar né, uma fuçada, assim, o que a pessoa faz, né, do que gosta quando começou a escrever. Então, mesmo que eu não faça um grande vídeo com grandes detalhes, eu sempre preciso de um tempo para estudo de outros textos, né? Enquanto isso, para mim, falar dos meus textos é a coisa mais fácil, né? Então, de vez em quando eu vou ter que trazer de novo e de novo alguma coisa minha, né? Não repetir, mas trazer alguma coisa minha e falar do processo criativo. Então, hoje eu vou falar do processo criativo. Bom, outra coisa interessante também que está acontecendo é que a partir desses vídeos aqui no YouTube, algumas pessoas estão me mandando materiais. Então, às vezes, né, rola de as pessoas me mandarem mensagens, dizerem, ó, tá chegando um livro tal, tu quer esse livro, né? Eu tenho um livro assim, eu escrevi um livro assado, e as pessoas me mandam, isso é muito bacana, porque eu tô lendo muito, né? E tô conseguindo também material, enfim, assunto para continuar o canal, que é isso que é o mais bacana, tá? Desses dois textos que eu trouxe hoje, eu acabei chegando a uma conclusão. Assim, os mini contos eu comecei faz pouco tempo, não faz muito. Acho que mais ou menos 2 anos o primeiro mini conto, né? Ele ficou lá parado no tempo. Depois, agora na pandemia, que eu escrevi muito no início da pandemia. Aliás, eu vou abrir um parêntese, né? Eu não estou escrevendo nada. Faz 2 meses que eu não escrevo absolutamente nada. Eu olho as pessoas escreverem assim, né, nas redes sociais e fico pensando, nossa, eu tô seca, tô no limbo mesmo, né? Mas tudo bem, também eu escrevi pra caramba no início, a coisa funciona assim, eu já cheguei a ficar quase, sei lá, 4, 5, 6 meses sem conseguir escrever nada. Depois vem em forma de turbilhão, mas sempre que para, né, esse processo de criação, assim, dá uma sensação de vazio, assim, né? De opa, o que está acontecendo? Mas quando eu comecei lá, quando começou toda essa função da pandemia, que eu comecei a escrever muito e muito e muito, uh, os textos surgiam de mim, né? De coisas que eu via, de assuntos que as pessoas tinham conversado comigo. E, enfim, os contos surgiam da minha vontade. E aí eu comecei a publicar isso no Facebook né, no Instagram também, e eu comecei a instigar as pessoas a me ajudarem. Então eu dizia, bom, se alguém tiver algum assunto, se alguém tiver alguma história, né, me manda inbox, e as pessoas fizeram isso. E aí eu tive uma dificuldade danada de escrever sobre essas pessoas, né? Saíram umas histórias muito legais, assim. Esses dois que eu trouxe aqui hoje são, assim, né, de sugestões de amigas. Mas eu tive muito mais dificuldade, assim. Eu acho que quando o texto sai da minha sensibilidade, né, da minha ideia, da minha vontade, eu tenho um procedimento com ele, né? Ele flui mais facilmente. Quando o texto sai da sugestão de outro, aí já é bastante mais difícil, né? Eu fiquei mastigando algumas ideias, assim, semanas e semanas e semanas, e teve alguns que eu não consegui fazer, né? Aí eu disse para a pessoa, não saiu, enfim, porque não achei um fio. E aí eu acho que, e pensando sobre isso, porque eu fico sempre pensando muito sobre essa questão da escrita, eu tenho a sensação de que os textos que eu consegui escrever, mesmo sugeridos pelos outros, e ainda que tenha sido bastante mais difícil para mim, de uma maneira ou de outra eu estou ali no texto. De uma maneira ou de outra eu me encontro naquela personagem, né? Eu tenho alguma identificação com ela. E percebi, então, o contrário, né? Que quando não há identificação alguma minha com aquela personagem, com aquela situação, com aquele tipo de personalidade, não tem que faça escrever. Eu não consigo fazer, produzir, tá? Então, empatia é um texto que diz respeito a uma pessoa que eu conheço já faz aí uns 30 anos. E depois é sobre uma outra pessoa mais recente, mas uma pessoa também bastante próxima a mim, tá? Então, a empatia diz assim, ó. O terreno do outro é solo sagrado, se pisa descalço. Lição de respeito. Sabia disso já pequena quando ia para a escola montada num petiço descalça. E não era por miséria não, pelo contrário, era por simplicidade. Vivia nos campos do norte, São José do Norte. Comia com os peões à mesa, sabia da cortesia e da igualdade das gentes, da firmeza, mas da delicadeza do campo. Acontece que foi mandada para estudar na cidade vizinha, que ficava na outra margem do canal. E o seu universo tão certo e tranquilo
se rompeu como um rasgo sem remendo. Sentiu medo, rechaço, solidão. Não entendia por que não era aceita. Qual é o momento em que o outro se sente no direito de destruir o mundo alheio? Que pensamento passa na cabeça de quem se acha no direito de atacar o semelhante na posse de discurso de uma pretensa superioridade vazia? O mundinho que nos protege não nos blinda da maldade dos outros. Cresceu e, na ânsia de entender o propósito das gentes, resolveu estudar a mente humana, tão desumana em sua maioria. E como o caminho de saibro da vida é tomado de desafios, concebeu um filho do qual foi pai e mãe, amiga e filha. Dele se segurou com a sede de amparo e estudou e continua até hoje tentando entender a incógnita comportamental das gentes. Esse texto foi um texto que, quando eu publiquei, eu fiquei impressionada. Não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês já anteriormente, mas eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que se identificaram, né? Eu me vi nessa história, né? Quando as outras pessoas, né, que eu jamais imaginei que fossem se identificar. As pessoas que também saíram do interior, né, e tiveram que batalhar uma vida diferente num lugar mais urbanizado, né? E como foi esse choque de culturas entre o que elas viviam e o que elas passaram a viver. E pessoas que eu conheço, enfim, né, que eu não tinha essa ideia aí, que tinham uma história parecida, tá? Então, acho que esse texto eu me identifiquei um pouco com a questão do enfrentamento, né, com o outro, do enfrentamento com o outro na escola, da questão, né, do sempre tem o mais fortão na escola e aquele que não é tão forte, né, e que acaba sendo engolido pelo restante, né, aquela palavra que é bastante batida hoje, né, mas que a gente sabe que sempre existiu. E enfim, né, porque eu me encontrei aí, eu acabei conseguindo falar, né, fazer um texto para ela, né. As pessoas se sentem super bem assim quando se enxergam num texto, né? Isso é muito legal, assim. Às vezes que eu escrevi para outras pessoas, né, que foram vários textos, não são só esses dois. Eu já até li em vídeos anteriores. Eu percebo que as pessoas ficam muito gratas quando se enxergam, né? Embora sempre eu use algumas informações que elas me dão e também faço uma invenção ali, o universo ficcional vai existir, né? Embora seja um universo ficcional mesmo que biográfico, muita coisa que não é, né, não bate com a realidade, eu misturo ali, que é para eu poder fazer a criação, né? Então tem uma misturinha ali. Vamos ver então injúrias eu me achei muito nesse texto, tá? Porque fala de uma moça meio atrapalhada, assim, né? Que as pessoas pegam no pé dela por isso. Eu sou uma pessoa atrapalhada também, não sou de esbarrar nas coisas, não sou muito de quebrar as coisas, mas sou uma pessoa que eu acho que eu já falei isso também antes, eu sou uma pessoa que eu perco muito as coisas minhas, né? Elas vão ficando pelos lugares, eu perco, chega meses que eu chego a perder, sei lá, 2, 3 coisas importantes, uma carteira de motorista, um óculos, um relógio, e um relógio não, mas um celular, enfim. E também, de vez em quando, sem querer, eu vou lá e pego, né, as coisas dos outros, boto na minha bolsa, depois eu me dou conta que, enfim, não é meu, tá? Então, eu me acho atrapalhada num outro viés, mas me acho atrapalhada também, como esta mocinha aqui. Mas, enfim, tá? Esse texto ficou muito legal também. Então, Injúria diz assim: sempre foi meio atrapalhada, mas agora tinha elevado isso à potência máxima. Varrer a calçada e ficar presa do lado de fora da sua própria casa era demais da conta. Gritou, implorou ajuda e, como quem tem boca vai a Roma, até por Papa Francisco mesmo, para ele ela teria pedido ajuda se pudesse. Minha filha está presa no lado de dentro, moço, é pequeno ainda. É pequena ainda. Alguém faça alguma coisa, vai entrar em desespero. Mas a menina, com o ouvido coladinho à porta, mostrava-se calma, olhando, vez em quando, com suas butucas verdes enormes, iguais aos da mãe, os olhos, né? O pequeno buraco da fechadura, acostumada que estava às cenas teatrais da progenitora.
Se tivesse por perto uma lixa, a menininha usaria nas unhas, tão preocupada que estava a criança com um rebuliço da calçada. Se lixando para a confusão, voltou para o sofá a ver desenhos animados. Com o auxílio do vizinho, que pulou como um gato para o outro lado do muro, tudo se resolveu. A mãe entrou, mas o acontecido provocou naquela pobre mulher um pensamento que não queria. A vida inteira de pequenas distrações, e se mesmou-se. Andou por lembranças, percorreu ocorridos, caminhou pelos fatos, e veio à tona todos os copos que ela quebrara, os pratos que partiram no chão, a TV que se espatifara. Por outro lado, nem tudo que acontecia era por sua culpa. Mesmo assim, todos se aproveitavam, deixavam estilhaçados ali mesmo onde acontecia a desgraceira, porque a culpada já tinham. A moça, então, lhe restava pisar em ovos e rezar, rezar muito, para que nada se largasse da sua mão, bem como da mão alheia, porque se a culpa era dela, e se não fosse, mesmo assim era dela. E para bem de passar a angústia do ocorrido lá fora e dos pensamentos de dentro, resolveu tomar uma água com açúcar. Diziam que acalmava os nervos. Na ponta dos pés, pegou o copo e encheu de água. O açúcar esparramou-se no chão, com o pote tudo. Aí eu fui indo também com esse texto, assim, fui indo e pensei, eu não sei como funciona para os outros escritores, mas eu normalmente começo um texto e eu já tenho que ter mais ou menos o que eu vou fechar. Eu não consigo fazer esse processo de eu começo a escrever o início, vai indo até eu achar o final. Não. Enquanto eu estou escrevendo o início, o final eu já estou sabendo qual é. Né? Ele vem junto, ele se mistura. Bom, eu vou terminar daquela forma. Assim é a poesia também. E nesse caso aqui foi um pouco mais difícil, porque como o processo se dá diferente, né? Não foi uma ideia minha, como eu falei para vocês agora há pouco. Acabou que eu escrevi, e quando eu cheguei no momento que eu pensei, eu vou ter que encerrar, eu preciso encerrar. E aí me surgiu essa ideia aí do pote esparramado no chão, tá? Então, hoje termino com isso. Quem não se inscreveu, se inscreva, deem like, né? Compartilhem aí com quem vocês acharem que gosta de literatura também. Acho que semana que vem, se não me engano, semana que vem a gente tem texto de outros, tá? Mas eu vou estar fazendo esse processo, né? De vez em quando ter que colocar alguma coisa minha para poder dar um tempo melhor de eu ler outras coisas, né? O que vai me chegando, o que eu vou tendo como ideia para ler outras pessoas, ler outros poetas, outros livros, tá? Um beijão grandão, tá muito legal esse negócio do canal. Eu tô gostando pra caramba, isso tá me motivando demais. E se vocês tiverem sugestões também quanto a algum autor, quanto a algum livro legal, vão lá e coloquem nos comentários que eu apronto, dou um jeito de, né, de trazer o livro aqui para casa, de ler e de fazer esses comentários com vocês para fazer a literatura falada, tá? Beijão para vocês então. Tchau, tchau.